Exemplos. O primeiro exemplo, dada a seguinte função: x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1, determinar pontos de máximo, mínimos e pontos cela se existir. Note que não temos nenhuma restrição no domínio, xy pode assumir qualquer valor real. Então nós não temos que nos preocupar com aquela parte de extremidade, né? Fronteira do domínio, descontinuidades dentro do domínio. Esta é um polinômio bem comportado aqui. E aqui tem uma multiplicação entre polinômios que não tem problema. Bom, então, o que nós temos que fazer? Pontos críticos. Então, nós temos que fazer a primeira derivada com relação a x, que vai ser 4x ao cubo, esse zero, menos 4y, esse zero, e nós temos que igualar a zero. Depois nós vamos fazer a derivada com relação a y, que vai ser 4y ao cubo menos 4x igual a zero. E aí temos duas equações. Então a primeira nós temos o y igual a x ao cubo e na segunda equação vou cancelar o 4, passar o 4 dividido, nós vamos ficar com y ao cubo menos x igual a zero. Tá? Então, pondo o 4 em evidência, passando dividindo, a gente fica com essa segunda equação. Vou substituir a primeira equação na segunda, ou seja, substituir o y ao cubo, no y ao cubo aqui, que é o y, eu substituir por x ao cubo. Então a gente vai ficar com x ao cubo menos x igual a zero. Então nós vamos ter x ao cubo menos x igual a zero. Então o que nós temos? Nós temos x à nona menos x igual a zero. Então vou pôr o x em evidência, nós vamos ficar com x à oitava menos 1 igual a zero. Isso entre parênteses é um produto notável, então qual produto notável? É o que tem, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, então é o x à quarta menos 1 que multiplica x à quarta mais 1 igual a zero. Novamente temos outro produto notável, e aqui vai ser x ao quadrado menos 1, x ao quadrado mais 1, vezes x à quarta mais 1 igual a zero. Aqui nos fornece raízes complexas, não estamos interessados apenas em raízes reais. Aqui também, então sobra só esses dois pedaços aqui, o x igual a zero ou o x quadrado menos 1 igual a zero. Então nós temos x igual a zero e temos x ao quadrado menos 1 igual a zero, sendo que dentro desse x quadrado
menos 1 igual a zero, passando o menos 1 para o outro lado, fica x² igual a 1, então fica x mais ou menos 1. Né? Então, nós vamos ter aqui x1 e x menos 1. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 ponto crítico. Falta saber o y desses pontos. Então, nós vamos voltar aqui. Substituindo o valor de x aqui, então isso implica que y é igual a 0 ao cubo, que dá 0. Então, isso vai resultar no ponto crítico 0, 0. Quando x for 1, o y é 1 ao cubo, que dá 1. Então, vai resultar no ponto crítico 1, 1. Quando x for menos 1, vai implicar no y menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1. Então, isso vai resultar no ponto crítico menos 1, menos 1. Então, nessa situação, nós temos 3 pontos críticos para avaliar. Então, agora eu vou montar a matriz hessiana. Então, nós vamos precisar da segunda derivada. Então, a primeira derivada, né? Então, o fx, vou copiar aqui, deu 4x ao cubo menos 4y. Agora nós vamos precisar da fxx, que vai ser 12x ao quadrado. E nós vamos precisar da fxy, que é menos 4. Além disso, nós temos a fy, que foi 4y ao cubo menos 4x, que a fyx menos 4, que é igual a anterior, essa daqui, e fy igual a 12y ao quadrado. Então, a matriz hessiana ela é 12x ao quadrado menos 4, 12x ao quadrado. Então, vamos ao ponto crítico 0, 0. Quando o ponto crítico for 0, 0, o que acontece? Isso implica que o determinante da matriz hessiana vai ser quem? Bom, primeiro, quem vai ser a matriz hessiana quando a gente substitui 0, 0? Vai ser 0 menos 4 menos 4, 0. Então, 0 vezes 0, 0, menos 4, 16, então menos 16. Menos 16. Este ponto crítico, o determinante da matriz hessiana deu menor do que 0. Então, é ponto cella.
Agora o segundo ponto crítico. O menos 1, menos 1. Quem que vai ser o determinante? Então vai ficar 12 vezes menos 1 ao quadrado, né? Que é 12, menos 4, menos 4, e aqui é a mesma coisa, 12. Este determinante é essa 12 vezes 12, que é 144, menos 16, que é um número maior do que zero. Então esse daqui ou é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo. Observando este elemento, o fxx, dá quanto? 12, que é um número maior do que zero. Então esse daqui é um ponto de mínimo, mínimo local. E o terceiro ponto crítico vai ser a mesma coisa. Então também é um ponto de mínimo. Mínimo local, mínimo local. Se a gente quisesse saber se existe mínimo global, um único mínimo global, ou se os dois têm o menor valor de z, o que nós tínhamos que fazer? Substituir o valor do ponto crítico na função. E aí o que tiver menor valor seria o mínimo global, né? Porque mínimo global e máximo global é o que? Bom, o mínimo global é o mínimo dos mínimos. Então, dentre os mínimos locais é o menor valor, e o máximo global é o máximo dos máximos, ou seja, é dentre os máximos locais ele é o maior. Tá, mas no exercício está pedindo máximo, mínimo e ponto cela, então nós temos 3 pontos críticos, sendo que 1 é ponto cela e 2 são pontos de mínimo. Não tem, essa função não tem ponto de máximo. Então, se a gente substituir aqui 1, nós íamos ter 1, 2, mais 1, 3, 1 vezes 1, menos 4. 3 menos 4 daria menos 1. E se a gente substituísse menos 1, também aqui vai ficar positivo, positivo, aqui menos com menos, positivo, menos 4, menos aqui, negativo, mais 1, então vai ficar 1, 2, 3, menos 4, menos 1, então ambos iam ter o mesmo valor em z. Então, os dois são mínimos globais. Então tem dois, eles são mínimos locais e os dois são globais, um é igual ao valor de z.
O segundo exemplo, ele põe essa questão do domínio. Então, o segundo exemplo nos traz essa restrição ao domínio. Então, nós temos uma função que é x ao quadrado menos 2xy mais y, encontrar máximo, mínimos e pontos sela dentro do domínio. Em que o domínio, nesse caso, é um retângulo onde x assume de valores entre 0 e 3 e y entre 0 e 2 e pode assumir 0 e pode assumir 2. Então aqui pode assumir esses valores aqui da extremidade. Então este é o domínio. Então a análise é a mesma dentro do domínio, que é a mesma análise que fizemos no exercício 1, só que a gente tem que adicionar a análise na fronteira do domínio. Então, primeiro no interior. Interior do domínio. Ou seja, quando x está entre 0 e 3 e não assume valor de nem 0 nem 3, e o y é a mesma coisa. Entre 0 e 2 e não assume 0 e 2. Então, no interior, a gente segue com a mesma ideia, faz a primeira derivada, que dá 2x menos 2y igual a 0, e aí a gente chega que x é igual a y. Esses aqui os pontos críticos, Então, y igual a 0 igual a menos 2x mais 2 igual a 0. Então, a gente chega que x é igual. Então, pontos críticos nós vamos ter com x1 e o y1, porque x igual a y. Então, no fim, nós temos só um ponto crítico. Bom, então vamos precisar analisar a segunda derivada. Então, fx igual a 2fxy menos 2fyx igual a menos 2 e fyy igual a 0. Então, a matriz hessiana vai ser 2 menos 2 menos 2, 0. E determinante, então o teste da segunda derivada, determinante aplicado no ponto crítico, a matriz não vai mudar, e esse determinante dá menos 4 menor do que 0, então é um ponto sela. Então, dentro do domínio só tem um ponto sela. Mas e nas extremidades do domínio, ou seja, na fronteira do domínio? Onde que é a fronteira do domínio? É onde a gente tem a igualdade. Então, aqui é a borda, aqui é a fronteira do domínio. Então, nós temos 4 retas aí que definem a fronteira do domínio. Então, primeiro a gente vai ter aqui um y igual a 0 e x variando de 0 até 3. A outra fronteira é quando o y igual a 2. Depois, a terceira fronteira, quando x igual a 0.
e a outra quando x igual a 3. Então, vamos fazer essas fronteiras. Então, primeiro, quando y for igual a zero. Quando o y for igual a zero, nós vamos estar com x variando entre 0 e 3. Então, essa é o primeiro lado do retângulo. O que isso vai implicar? Isso vai implicar que quando a gente substituir f de x e o y substituir zero na função, quando a gente substituir aqui 0 no y da função, quando a gente substituir 0 no y, vai sobrar x ao quadrado. Então, nesta fronteira aqui de baixo, nós temos a superfície, né, sendo a linha ali na superfície, sendo esta parábola x ao quadrado. O que acontece com x quadrado entre 0 e 3? Bom, o menor valor, que é quando for 0, 0, é 0, e o maior valor 0 é no 3. Então, esse daqui, na fronteira y igual a 0, é um ponto de mínimo. E esse daqui, na fronteira y igual a 0, é um ponto de máximo. Se fosse uma função mais complicada, o que nós teríamos que utilizar? Os recursos lá do cálculo 1 para encontrar máximos e mínimos de função, ou seja, lá a parte que foi revisada de função de uma variável. E aí teria que ver quem são os pontos de máximo e de mínimo. Como aqui é uma parábola tranquila de observar esses valores, então o mínimo é 0, o máximo é 1. A outra fronteira é quando o y é igual a 2. Nós ainda estamos com x variando entre 0 e 3, e quando isso acontecer, f de x2 vai nos fornecer que função de uma variável. Quando substituir 2 aqui, vai ficar menos 4. Aqui no y, né? Menos 4x, e aqui mais 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Novamente, é uma parábola. E esse daqui é um produto notável, que é o trinômio quadrado perfeito. Então, nós temos este produto aqui, x menos 2 ao quadrado. Então, aqui ele tem o ponto de mínimo, né? Se ele fosse, é parecido com esse anterior, x quadrado, que tem o ponto mínimo em 0, só que é uma função em que esse mínimo está deslocado em 2, porque aqui no x nós estamos subtraindo 2. Então, ele tem um mínimo em x igual a 2, e esse x igual a 2 está entre 0 e 3. Então, isso daqui tem um mínimo em x igual a 2. Aqui é o f de 2, 2. Então, é um mínimo. Mas quem que é o ponto de máximo? Bom, a gente pode substituir ou 0 ou o 3. Então, quando o x for 0, nós vamos estar com menos 2 ao quadrado, que é 4, e vamos estar com o valor de
F3, 2, que é menos 1, que é 1, que é 1, 1 ao quadrado, 1. Então, esse daqui seria o de máximo. Então, esse é o máximo valor da função na fronteira y igual a 2. Quando y, agora a gente mudou para y0 e y2. Agora vamos fazer a mesma coisa com x. Quando o x for 0, estaremos desse lado aqui, ó, x0. Então, y0 é aqui embaixo, y2 é aqui em cima. Agora, y0 é aqui à esquerda. Quando o x for 0, vai sobrar 2y. Que é uma reta crescente. Então, o menor valor é em 0, o maior valor é em 2. Então, mínimo, máximo. E quando quando x for 3, nós vamos ter aqui 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6, y, mais 2y. Então, menos 6y mais 2y dão menos 4y. Então, aqui vai ficar 9 menos 4y. Vai ficar a reta 9 menos 4y. Uma reta decrescente. Então, nós vamos ter aqui o seu maior valor. Quando y for 0, dá 9. E quando y for 2, o menor valor, que vai dar 1. Então, aqui é o máximo. E aqui é o mínimo. Então, temos um monte desses máximos locais, mínimos locais, e não esquecer que dentro do domínio nós temos o ponto sela 1, 1. Mas quem é o maior valor e o menor valor? Vou olhar todos os valores máximos e ver qual que tem o z maior. Então, este é um máximo, máximo. Esse daqui é o mesmo ponto, máximo, máximo. Temos aqui 4 máximos. Mesmo ali, esse daqui é o mesmo ponto. Dentre quem que é o maior z é esse ponto aqui, ou esse, que é o mesmo, né? Que é o x3y0. Aqui também é x3y0, é o mesmo. Então, quem que é o máximo global? É o 3, 0, cujo z, né? Dá 9. Então, esse é o máximo global. Quem que é o mínimo global?
Se eu tivesse valores máximos e mínimos dentro do domínio, também teria que comparar com eles. Tá? Então eu teria que ir lá observar dentro do domínio quem são os valores máximos e mínimos também. Então aqui nós temos mínimo, 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 mínimo. Temos dois pontos distintos, né? Temos o 2, 2 e o 0, 0. Aqui é o 0, 0. Aqui é o 2, 2. Eles têm o mesmo z, que é 0. E temos o outro mínimo aqui, que é 1. Então esse daqui não é global, não está dentro dos mínimos globais. Ele é um mínimo, mas não é um mínimo global. Então mínimo global nós vamos ter 2. Nós vamos ter o 0, 0 e o 2, 2. Ambos implicaram num z igual a 0, né? Tanto o f de 0, 0 como o f de 2, 2 implicou num z igual a 0. E além disso, não esqueça que dentro do domínio nós temos um ponto célula, que é o ponto 1, 1. Então, é isso. O exemplo, quando inclui o domínio com fronteira, nós temos que analisar a fronteira. Se tiver problema com descontinuidades, nós temos que apresentar esse ponto onde tem a função é descontínua ou as derivadas são descontínuas, né, que é onde tem bi. Então aqui foi um exemplo que acrescentou a questão do domínio sendo uma região fechada. Bom, vamos ver quem são os gráficos, né, de todos esses exemplos que nós vimos. Então aqui nós temos o primeiro exemplo lá no vídeo 1. Nós temos a função f de xy igual a x² mais y². O gráfico é este, que é a paraboloide elíptico com concavidade para cima, e aqui temos a curva de nível desta função. Depois nós vimos a menos x² menos y², que está aqui, menos x² menos y². Então aqui um paraboloide elíptico com concavidade para baixo. A diferença, então, aqui nós temos no primeiro exemplo nosso ponto de mínimo, que nós calculamos lá no primeiro vídeo. Aqui nós temos o nosso ponto de máximo, que nós encontramos lá no primeiro vídeo. E agora nós temos o ponto célula, que é o nosso paraboloide. Este é o nosso paraboloide hiperbólico, em que a f de xy, ou z igual a menos x² mais y², e aqui em x0, y0, aqui é o nosso ponto célula. Onde nós temos mudança de concavidade nele, né? Então aqui, se a gente observar, nós temos uma parábola com concavidade para cima. Se a gente observar aqui acompanhando o eixo y, e se a gente acompanhar o eixo x, nós temos aqui parábola com concavidade para baixo. Ou seja, não é nem máximo nem mínimo. Se a gente olha acompanhando um dos eixos, dá máximo, se acompanhando o outro eixo, dá mínimo. Então, não é nem máximo nem mínimo, é um ponto célula. Depois nós temos no segundo vídeo o primeiro exemplo, que é x a quarta mais y a quarta menos 4xy mais 1, e o gráfico é este daqui, onde nós encontramos dois pontos de mínimo e um ponto célula. Então aqui nós temos dois pontos de mínimos, que é o menos 1 e o 1, 1, e temos o ponto célula aqui em 0, 0. Então este é o gráfico e as curvas de nível. E o segundo exemplo, nós temos aqui a função dentro do domínio, nós temos o ponto célula, e aí aqui nas extremidades nós tivemos que avaliar para ver quem são os valores máximos e mínimos. E todos esses gráficos foram feitos no software Massi.
Então é isso, pessoal. Até mais.